Em uma tranquila manhã de abril, uma grande balsa de passageiros sul-coreana de repente começa a inclinar fortemente enquanto faz uma curva de rotina, navegando pelo canal entre as ilhas. Há 443 passageiros a bordo, incluindo 325 estudantes do ensino médio em uma excursão escolar para a ilha de Jeju. Estudantes e passageiros são alertados sobre o perigo de sair das cabines, sendo instruídos a evitar os convéses externos e permanecer nelas enquanto o navio se inclina e afunda. Alguns ignoram as ordens e vão para o topo do navio. Outros confiam nas instruções do capitão e da tripulação. Eu fiz o meu melhor para pesquisar essa história. Sempre que possível, usei relatórios oficiais para confirmar os detalhes e, em alguns momentos, resumi para contar a história da forma mais sucinta possível. Esse é meu entendimento dos fatos. Se você pesquisou mais ou tem informações extras, compartilhe nos comentários. O Sewol é uma balsa Ro-Pax com 145 metros de comprimento e 22 metros de largura, com capacidade para transportar 921 passageiros, 88 carros e 60 caminhões. Ro-Pax significa uma embarcação roll-on, roll-off com instalações para passageiros. De 1994 a 2012, o Sewol navegou no Japão sob o nome de Ferry Namino, como navio de transporte de carga e passageiros para a empresa japonesa A-Line Ferry. Em outubro de 2012, a Shanghai Marine, sediada em Incheon, Coreia do Sul, compra o Sewol da A-Line Ferry. Já é um navio antigo e um tanto deteriorado. Durante o inverno de 2012 para 2013, antes do navio ser registrado na Coreia, eles fazem algumas modificações bastante significativas. Adicionam 2 convéses de passageiros e ampliam o porão de carga do navio. A tonelagem bruta do Sewol aumenta em 239 toneladas de 6.586 para 6.825 toneladas, o que significa que o volume interno do navio é maior. A capacidade de passageiros aumenta em 116 pessoas, chegando a um total de 956 pessoas, incluindo a tripulação. As modificações elevam o centro de gravidade do navio em meio metro e o afastam da linha central. Após a conclusão das modificações, Sewol é inspecionado pelo Registro de Navegação da Coreia e considerado apto para uso. Durante a aprovação das modificações, o Registro de Navegação da Coreia também muda os limites do que o Sewol pode transportar. Eles, na verdade, reduzem a quantidade máxima de carga que o navio pode transportar de 1.450 toneladas para 987 toneladas e aumentam a quantidade de lastro necessária de 1.333 toneladas para 1.703 toneladas. Apesar de a Shanghai Marine ter ampliado o porão de carga e planejar transportar mais carga que antes, as modificações deixam o navio menos estável, exigindo transporte de menos carga e mais lastro para nivelá-lo. Após as inspeções, o navio recebe mais 37 toneladas de mármore instaladas na galeria, que presumo serem decorativas. O navio entra em serviço em março de 2013, com a aprovação do Registro de Navegação da Coreia. Isso acontece antes do relatório final ser divulgado. É bastante difícil determinar a linha do tempo exata, mas parece que a aprovação é dada com base nos projetos das modificações, em vez do relatório de teste real após a inspeção. Os projetos acabam sendo documentos falsificados. Quase um ano depois, o relatório do teste de estabilidade do Registro de Navegação da Coreia é finalizado e datado de 24 de janeiro de 2014. O relatório afirma que o Sewol ficou muito pesado e menos estável após as modificações. Esse relatório não é entregue à Associação de Navegação da Coreia, responsável pela administração dos ferries, nem à Guarda Costeira da Coreia, que supervisiona a Associação de Navegação e a Segurança no Mar. Entre março de 2013 e abril de 2014, o Sewol faz uma rota regular entre a cidade de Incheon, perto de Seul, na Coreia do Sul continental, e a ilha de Jeju, uma ilha ao sul do continente. O capitão do Sewol, Capitão Shin, alerta a Shanghai Marine que o Sewol é um navio instável com base nos relatórios finais de estabilidade. Os avisos de Shin
foram repassados à Shanghai Marine por meio de um funcionário da autoridade portuária de Incheon no dia 9 de abril de 2014, 6 dias antes de sua última viagem. Shin afirma que a empresa ameaçou demiti-lo se ele continuasse com suas objeções. Ele também pede reparo no equipamento de direção defeituoso em 1º de abril, mas não é feito antes do navio afundar. No dia 15 de abril de 2014, o EM Sewol se prepara para zarpar de Incheon para Jeju em sua rota normal. O navio está programado para sair do porto às 18h30, mas a neblina reduz a visibilidade para cerca de meia milha náutica, então as autoridades portuárias adiam a partida. Apesar do limite máximo de carga ser de 987 toneladas, o Sewol embarca 2.147 toneladas de carga. Na verdade, alguns dos tanques de lastro são esvaziados para acomodar a carga. O navio tem apenas 761 toneladas de lastro a bordo, em vez das 1.703 toneladas com as quais está registrado para navegar. Não tenho certeza se eles intencionalmente substituem o lastro por carga e calculam a distribuição do peso, ou se estão apenas tentando colocar o máximo de carga possível. De qualquer forma, a carga não está presa corretamente antes do navio sair do porto. Os avisos de neblina são suspensos por volta das 20h30. Às 21 horas, o navio motorizado Sewol parte do porto de Incheon, na Coreia do Sul. O Sewol é o único navio a deixar o porto naquela noite. Ele faz regularmente 3 viagens de ida e volta por semana de Incheon para Jeju. Cada trecho de 264 milhas da viagem leva 13 horas e meia para ser concluído. O Sewol cobre essa rota desde março de 2013 e até agora já fez a viagem de ida e volta um total de 241 vezes. Ele parte com 443 passageiros, 33 tripulantes e mais de 2.000 toneladas de carga, incluindo 185 carros. Entre os 443 passageiros a bordo, há 325 estudantes e 15 professores animados com a excursão para a ilha de Jeju. Eles são da escola de ensino médio Danwon, em Ansan, próxima de Incheon. O capitão titular Shin está de férias. O navio está agora sob o comando do capitão Lee Jun-suk, de 69 anos, que assumiu recentemente o comando do navio sob um contrato de 1 ano, pelo qual recebe cerca de $2.500 por mês. Ele é um capitão experiente, com mais de 40 anos de mar, e já comandou o Sewol nesta rota antes. Na manhã seguinte, 10 horas após o início da viagem, o navio já avançava pela costa oeste da Coreia do Sul. Os passageiros acordam após uma noite em suas cabines. A maioria dos estudantes está compartilhando cabines e passou a noite e manhã rindo, brincando e conversando sobre a viagem. O Sewol está a sudoeste do continente sul-coreano, um pouco afastado do canal Maengol, entre o arquipélago Maengol e o arquipélago Jiusha. Espero pronunciar esses nomes corretamente. Às 7h30, o terceiro oficial do navio, Park Han-kur, assume o turno na ponte do Sewol. O capitão Lee está descansando em sua cabine particular. Park é um jovem e relativamente inexperiente oficial de navio, com 25 anos de idade e apenas 1 ano de experiência prática em navegação. 5 meses dessa experiência vem do trabalho no Sewol. Ela está navegando o navio com o timoneiro Chun Jong-ki ao leme. O Sewol está seguindo em um curso de aproximadamente 165 graus a uma velocidade de cerca de 20 nós enquanto se dirige para o canal Maengol. O canal Maengol possui algumas das correntes de maré mais rápidas e imprevisíveis das águas da Península Coreana. Navegar por ele exige muita cautela, mas economiza tempo e navios modernos com tripulações bem treinadas, como o Sewol, costumam seguir essa rota regularmente. O capitão do Sewol escolheu essa rota para economizar tempo após a partida atrasada de Incheon. Normalmente, um oficial mais experiente navegaria essa parte da viagem, mas o atraso na partida também atrapalhou a escala de turnos, o que significa que Park está de plantão durante a passagem do navio pelo canal Maengol. As condições estão calmas, com vento e ondulação leves e boa visibilidade. Às 8h20, o navio está a pouco mais de 2 milhas náuticas do canal. Park ordena que Cho mude o sistema de direção do piloto automático para o controle manual. Ela quer controle total sobre o leme do navio para esta parte importante da viagem.
Quando o Sewell chega ao canal às 8h27, está em um rumo de aproximadamente 137 graus. As áreas mais largas do canal contêm perigos de rochas e águas rasas, mas não há perigos no caminho que o Sewell irá percorrer. Enquanto o navio se aproxima do que será sua última curva, o café da manhã é servido na cafeteria. A maioria dos passageiros já está de pé, circulando e começando o dia. A cafeteria está cheia de estudantes. Outros passageiros estão no convés externo, fumando, se divertindo pelo navio ou ainda dormindo. Às 8h40, Park e Shaw estão na ponte lado a lado, perto do leme do navio. Às 8h46, o Sewell está navegando a uma velocidade de 18 nós em um rumo de aproximadamente 135 graus. Park ordena que Shaw mude o rumo de 135 para 140 graus. Ao mudar o rumo, Shaw percebe o navio adernar levemente, mas não acha necessário comentar com Park. Após Shaw alterar o rumo para 140 graus, Park verifica no radar se está satisfeita com o curso do navio. Às 8h48, Park ordena outra mudança de rumo para 145 graus. Novamente, Shaw vira o navio, mas ele gira mais rápido do que esperava e continua girando mesmo após centralizar o leme. Shaw rapidamente faz 2 manobras para bombordo para compensar. No total, ele gira o leme 5 graus para a esquerda. O navio não reage e continua virando para a direita. Park nota que o navio está adernando muito e acha que isso o faz virar mais rápido para estibordo do que deveria. Ela diz para Shaw girar o leme na direção oposta. O que ela quer dizer é para guiar o navio para bombordo. Ela não sabe que Shaw já virou para bombordo. Ao ouvir a ordem, Shaw acha que Park sabe que ele já está indo para bombordo e entende que ela quer que guie o navio para estibordo. Isso é na direção da curva descontrolada do navio em vez de afastar-se dela. Shaw gira o leme para estibordo e a falha de comunicação entre os 2 marinheiros agrava ainda mais a situação do navio. Há uma sensação geral de confusão e Shaw exclama com a voz aflita que o leme não está funcionando. No refeitório, as pessoas suspeitam de algo errado ao ver pratos e mesas inclinando. Mas eles sentem que o navio está virando e presumem que é normal. O navio vira 15 graus para estibordo por um total de 40 segundos, mas acaba girando cerca de 45 graus para a direita, depois gira mais 22 graus no mesmo lugar por 20 segundos. É como virar levemente o volante do seu carro e as rodas traseiras pegarem uma mancha de óleo, derrapando atrás de você. Logo, o navio inclina muito para bombordo e percebe-se que algo está errado. É possível que as correntes tenham piorado essa situação. Então, os passageiros ouvem um estrondo vindo dos níveis inferiores do navio, quando a carga se solta das amarrações mal feitas. O navio aderna ainda mais para bombordo. Às 08h50, o Sewell está adernando 30 graus para o lado esquerdo. Os passageiros, de repente, se veem em um navio que está virando. O começo de um destino trágico para alguns. O capitão Lee corre de sua cabine para a ponte. Logo, todos os oficiais estão na ponte. Shaw desliga os motores do navio e ele fica à deriva de lado. O jovem terceiro oficial Park, que está compreensivelmente chocado com a rapidez e a gravidade da inclinação do navio, começa a chorar. O capitão Lee e outros membros da tripulação avaliam a situação e tentam decidir o que fazer. Lee não sabe dizer se o navio vai afundar, mas seu foco muda para a segurança dos passageiros. Às 8h52, Lee e sua tripulação começam a planejar o resgate enquanto tentam recuperar o controle da embarcação. Eles precisam ser muito cuidadosos sobre como gerenciar a situação para que todos possam ser resgatados com segurança do navio, caso isso se torne necessário. A tripulação faz anúncios aos passageiros enquanto o navio aderna lentamente. Eles dizem para todos não se moverem, para ficarem onde estão e que é perigoso se andarem pelo navio. Essas mensagens são transmitidas pelo alto-falante do navio e repetidas até a água invadir as cabines dos passageiros. Muitas das mensagens pedem especificamente para os alunos da escola Dunwon ficarem parados. Enquanto isso, a primeira ligação de emergência para a Terra é feita por um dos alunos, Choi Dok-ha. Às 8h52, Choi liga para o número do Serviço Nacional de Emergência e informa que o navio em que ele está começou a virar.
Às 8h54, Choi é conectado à guarda costeira de Mokpo, uma estação da guarda costeira no sudeste do continente sul-coreano, e ele explica a situação para eles. 3 minutos depois, a guarda costeira de Mokpo ordena que o navio patrulha 123 vá ao local. A embarcação é lançada às 8h58. Seguindo o manual de busca e resgate da guarda costeira, a embarcação de patrulha 123 fica encarregada de inspecionar a área e resgatar rapidamente os passageiros. Os anúncios no sistema de alto-falantes do navio continuam dizendo: permaneçam onde estão. Eles são feitos pelo oficial de comunicações do navio, Kung Hae-song. Ele avisa a todos que se movimentar pelo navio é perigoso. Outros tripulantes também transmitem essa mensagem pessoalmente aos passageiros em todo o navio. Quando o Costa Concórdia virou, a tripulação orientou que todos ficassem nas cabines e evitassem circular pelo navio. Os passageiros ignoraram esses avisos e foram para o convés do navio. Muito provavelmente por causa de uma cultura autoritária, a maioria das pessoas no Sewol, especialmente os estudantes da escola Danwon, obedece às instruções que recebe e permanece abaixo do convés. Imagens de vídeo gravadas pelos estudantes em seus celulares serão recuperadas posteriormente do navio. Esses vídeos mostram os estudantes tentando entender o que acontece no navio e lidar com a situação assustadora que enfrentam. Acima de tudo, há confusão sobre a gravidade da situação. Às vezes, há medo real. Eles estão assustados, temem morrer. Outros procuram coletes salva-vidas ou pensam se a água lá fora está fria demais para eles pularem do navio. Eles percebem coisas como seus sapatos começando a escorregar pelo chão. Outros veem pelas janelas que o navio parece afundar. O navio também parece mais escuro. Quando vão nos mandar evacuar? Eles estão tomando a decisão certa? Esse navio não está afundando? Outros tentam escapar, mas está se tornando cada vez mais difícil sair do navio andando pelas paredes em vez do chão. Às 8h55, a tripulação do Sewol faz sua primeira ligação para as agências de resgate em terra. Há ligações entre o navio, as agências de resgate e entre elas mesmas. Diversas agências da Guarda Costeira e a Marinha da Coreia do Sul são informadas. A Marinha envia mais 2 embarcações de patrulha ao local. Embarcações de pesca locais já chegaram ao local, algumas já por volta das 9 horas. As agências de resgate discutem a situação com Lee e sua tripulação pelo rádio. Às 9h20, a tripulação do Sewol informa que o navio está adernando mais de 50 graus para bombordo e afundando cada vez mais na água. Às 9h23, o Serviço de Tráfego de Embarcações ordena à tripulação do Sewol avisar os passageiros para colocarem os coletes salva-vidas. A tripulação informa que o sistema de som do navio está fora de serviço, e o Serviço de Tráfego orienta que ordenem pessoalmente aos passageiros que coloquem coletes salva-vidas e mais roupas para se prepararem para a água fria. Não há coletes salva-vidas suficientes para todos. Talvez por isso digam ao Serviço de Tráfego de Embarcações que o sistema de transmissão está fora do ar. Às 9h25, o Serviço de Tráfego de Embarcações pede ao capitão Lee que decida rapidamente sobre evacuar o navio, afirmando não ter informações suficientes para decidir sozinho. Em resposta, Lee pergunta sobre o resgate e o Serviço de Tráfego de Embarcações responde que barcos de patrulha devem chegar em 10 minutos e que um helicóptero chegará em 1 minuto. Lee responde que há passageiros demais para um helicóptero. Ele decide continuar orientando os passageiros a ficarem em suas cabines, mensagem que Kang, o oficial de comunicações, transmite pelo alto-falante do navio. Pode haver uma lacuna na linha do tempo e o sistema de transmissão já estar fora do ar. O Sewol está virando e os passageiros estão confusos. Eles precisam decidir se seguem as instruções da tripulação do navio. Alguns passageiros seguem os avisos para permanecer onde estão, mesmo vendo a água subindo dentro do navio. A maioria dos jovens estudantes segue os avisos, enquanto outros vão para os convéses superiores em vez de ficar nas áreas inferiores do navio. O barco patrulha número 123 chega ao local às 9h30. É o primeiro navio oficial de resgate a alcançar o local após o incidente. Ele é designado comandante no local. Entre o despacho e a chegada ao local, o barco patrulha 123 não se comunica diretamente com o Sewol pelo rádio.
Eles chamam outros navios na região. Quando chegam ao local, os tripulantes do barco patrulha número 123 não estão cientes do conteúdo da comunicação entre o SeaWall e as agências de resgate. Eles não falaram com a tripulação do SeaWall e não têm uma compreensão clara da situação. O SeaWall está adernando mais de 50 graus para bombordo. Às 9h33, após confirmar que navios próximos se voluntariaram para ajudar nas operações de resgate, o Serviço de Tráfego de Embarcações ordena que todos os navios lancem botes salva-vidas para os passageiros. A embarcação de patrulha número 123 inicia as operações de resgate às 09h38, quando despacha um bote inflável de resgate. Socorristas anunciam por 5 minutos pedindo que todos abandonem o navio e pulem na água. A decisão de abandonar o navio não é tomada pelo capitão Lee ou pela tripulação do navio. Às 09h38, a comunicação entre o Serviço de Tráfego de Embarcações e o SeaWall é interrompida. Cerca de 3 minutos depois, aproximadamente 150 a 160 passageiros e tripulantes pulam no mar. Agora, para evacuar os passageiros presos no navio, a tripulação do SeaWall precisa descer para o convés inferior em um navio afundando e enfrentar a morte quase certa. Isso não acontece, simplesmente já é tarde demais. Passageiros do convés superior e os que pulam na água são resgatados. Os socorristas não conseguem entrar no navio para resgatar os passageiros presos porque a inclinação do navio é muito severa. Incrivelmente, uma das primeiras pessoas resgatadas é o capitão do navio, Lee, que é fotografado descendo do SeaWall para outro barco apenas de roupa de baixo. Centenas de passageiros ainda estão dentro do navio seguindo as ordens de Lee para permanecerem onde estão, enquanto ele abandona o navio. O timoneiro Shaw, junto com o imediato e o segundo oficial, estão entre as primeiras pessoas a serem resgatadas com o capitão Lee às 9h46. Outros tripulantes presos na ponte de Coman do SeaWall são resgatados após quebrarem as janelas. Dos 172 sobreviventes, mais da metade é resgatada por barcos de pesca e outras embarcações comerciais que chegam ao local antes dos barcos de resgate. O SeaWall está afundando com centenas de passageiros, a maioria crianças ainda a bordo. Eles fizeram o que lhes foi dito e permaneceram abaixo do convés. Suas cabines estão se enchendo de água e agora eles não têm como escapar. Eles continuam fazendo ligações e enviando mensagens de seus celulares enquanto o navio vira e afunda. Algumas das mensagens são para se despedir. Algumas pedem ajuda, outras mostram que os passageiros ainda não entendem o que ocorre. A última mensagem é enviada às 10h17. Depois do naufrágio, surge um senso de urgência tardio enquanto recursos são destinados a uma operação de resgate desesperada. Navios da Marinha, como destroyer e fragata, e outras embarcações de resgate são enviados ao local, assim como aeronaves, incluindo vários helicópteros. O pessoal de resgate chega, incluindo 40 mergulhadores das Forças Especiais, 82 membros das unidades de salvamento de navios da Marinha e 114 membros da Flotilha de Guerra Naval Especial da República da Coreia. O Exército da República da Coreia envia unidades, incluindo 150 soldados do Comando de Guerra Especial e 11 ambulâncias. Tentativas são feitas para mergulhar no navio, mas o sedimento agitado no fundo do mar, a cerca de 40 metros de profundidade, torna impossível para qualquer pessoa entrar. Os socorristas são completamente incapazes de entrar no navio ao longo do dia. Às 0h30 do dia 17 de abril, a guarda costeira dispara sinalizadores no céu para iluminar o casco virado, que ainda está acima da linha d'água. 8 comandos da guarda costeira e mergulhadores da Marinha buscam corpos e um possível ponto de entrada no casco do navio. Às 6h, 171 navios, 29 aeronaves e inúmeros mergulhadores estão envolvidos no esforço de resgate. Durante todo o dia 17 de abril, os mergulhadores continuam tentando acessar o navio. Às 22h, um dia após o navio virar, os socorristas conseguiram encontrar apenas 14 corpos. Só no final da manhã do dia 18 de abril que os mergulhadores conseguem acessar o casco do navio pelo convés de carga. Todos a bordo morreram afogados. Nos meses seguintes, o número confirmado de mortos sobe lentamente para 304. 5 pessoas nunca são encontradas.
As consequências do naufrágio do Sewol e da perda de 304 passageiros são enormes. O capitão do Sewol, Lee Jong-suk, e vários membros da tripulação recebem grande parte da culpa pela perda dos passageiros. A decisão de não mandar os passageiros abandonarem o navio e de deixá-lo por conta própria gera indignação. Dias após o desastre, toda a tripulação responsável pela navegação do Sewol é presa. O capitão Lee, o imediato Kang Won-sik, o segundo oficial Kim Yong-ho e o chefe de máquinas Park Ji-ho são todos acusados de homicídio por negligência grave. Prisões também são feitas na Shanghai Marine, na Associação de Navegação da Coreia e no Registro de Navegação da Coreia. O capitão Lee é condenado à prisão perpétua. O desastre passa a ter consequências graves para o governo da Coreia do Sul e para a presidente Park, que era a presidente do país na época. Park e seu governo foram acusados de serem responsáveis pelo ambiente regulatório frouxo que permitiu que o Sewol navegasse em condições inseguras. Além disso, eles também foram acusados de serem responsáveis pela operação de resgate mal conduzida que foi realizada para o navio. Para piorar as coisas, Park e seu governo tentaram minimizar o desastre e controlar a reação do público ao controlar as informações que eram divulgadas. A popularidade de Park como presidente despencou após o desastre do Sewol e ela nunca recuperou sua popularidade. Teorias alternativas, como explosão, colisão com Recife ou submarino, foram apresentadas e depois descartadas. Como em muitos acidentes de grande escala, não houve um único evento isolado que levou a esse desastre. Modificações alteraram o centro de gravidade do navio com base em documentos que foram falsificados para obter aprovação. Após testar a estabilidade do navio, esses resultados não foram compartilhados com as autoridades que regulam a segurança de navios comerciais. O navio não estava devidamente lastreado e a carga não foi fixada para evitar que se deslocasse durante a viagem. Uma tripulação inexperiente teve que navegar pelo trecho mais perigoso da rota. Após perceberem que o navio estava em apuros, os passageiros foram instruídos a ficar abaixo do convés e obedeceram. Quando as agências de resgate foram informadas, elas não assumiram o controle da situação até que fosse tarde demais. Mesmo após fazer a primeira chamada de emergência, Choi se afoga na embarcação tombada e seu corpo é recuperado de dentro do navio. A ordem para abandonar o navio nunca foi dada aos passageiros que estavam abaixo do convés. Apesar de ter menos passageiros que o Costa Concórdia, houve mais mortes. Nos dois casos, os capitães foram dos primeiros a abandonar a embarcação. Vou compartilhar um link da história do Costa Concórdia aqui.